Coisas que eu achava normal até sair da minha bolha. Ai, meu Deus, estamos entrando num terreno arenoso. Estamos entrando num terreno perigoso. Você já vai saber por quê. Faz tempo que a gente não faz uma trend aqui nesse canal e eu adorava fazer esses vídeos. Mas, nossa, a chance de dar bosta é sempre alta, porque é sempre uma galera muito, assim, criadora de conteúdo, que cria coisas sabendo que vai dar hate. E aí a gente vai lá e brinca, zoa, e a pessoa faz um vídeo chateada que a gente brincou. Ai, ainda mais nesse aqui. Porque você já sabe, né, qual é o recorte, provavelmente, do que essas pessoas estão falando, né? Ai, Deus. Eu não tenho amor pela minha vida. Essa aqui é a Valenloche. Valenloche. Vai. Coisas que eu achava normal até eu crescer e perceber que eu vivo numa bolha. Gente, eu achava que todo mundo Que bolha é essa? morava em condomínio. E casas de bairro, assim, tal, era comércio. Clínica, uma loja, mas não alguém que vive lá e mora lá e tal. Outra coisa é que eu achava que todo mundo já tinha andado de avião na vida. Eu só vou fazer esse comentário aqui, gente. Eu não vou comentar nada, só vou fazer. Tá? Combinado? Tipo, e era impossível alguém não ter andado de avião. E eu só fui entender que não era todo mundo que já tinha andado de avião na vida quando eu conheci um casal de idosos que nunca andaram de avião na vida. E isso já se atrela muito a eu achar que todo mundo já tinha viajado pra fora do país. E aí eu entendi que não. E que tinha gente que nunca nem saiu da própria cidade. Isso é bizarro. Eu achava que todo mundo automaticamente, quando fazia 18 anos, ganhava um carro. Sim. Tipo, gente, tá bom. Tipo, eu vou fazer 18. Ela sabe, gente. Ela sabe o que vai dar esse vídeo, pelo amor de Deus. Beleza, eu vou comprar um carro, vou ganhar um carro, sei lá, mas eu vou ter um carro. E aí eu vou tirar a carta. Só que eu entendi, né, gente, que não é assim que funciona. E só funcionava assim na minha cabeça. Que existe Não é só na sua cabeça, é em outro lugar. taxa, existe imposto, existe mil coisas que eu não fazia ideia nem que existia. Outra coisa que eu achava que todo mundo tinha um quarto seu só. E achava que todo mundo tinha um banheiro no quarto. Tipo, todo mundo tinha um banheiro só seu no quarto, entendeu? Eu achava isso normal. Eu falava, tá bom, mas por que você não faz isso no seu banheiro? E aí quando eu entendi que tinham pessoas que, tipo, dividiam o banheiro com uma família inteira, eu falei, como assim você não tem banheiro Por que eles não comem brioches? no quarto? Então assim, gente, são coisas absurdas, mas tipo, pessoas têm realidades diferentes e infelizmente crescem muitas vezes sem ter noção de, tipo, classe, de vida mesmo, sabe? E isso é muito complicado. E eu, tipo, quando eu era mais nova, eu tinha uns pensamentos meio, diferenciados. Mas aí crescendo, a gente tem que ter um pouco de noção, assim. Mas é isso, são pensamentos Graças a Deus. que eu tinha. Ai, meu Deus, que medo desse vídeo. Normal por Essa aqui é a Giovana Igreja, Gigi Igreja. coisas que eu achava normal por ter nascido uma criança privilegiada. Quando eu Ai, graças a Deus ela já deu. Ela já deu a letra. tinha 17 anos, eu ganhei o meu primeiro carro, que foi um Fiat 500. Eu 17 anos, ela ganhou um 500 apenas. amava muito aquele carro, era o meu carro de Barbie. E o meu pai comprou mais aquele carro pra eu aprender a dirigir, né? Quando eu fui Não. crescendo, entrei É o na carro de faculdade, bater. comecei a ir pra São Paulo sozinha. E o meu pai ficou com muito medo de eu ir com um carro que não era blindado. E na minha Ai. família, eu sempre tive fama que dirigia mal. E esses comentários sempre me deixaram... Filha, eu vou te dar esse Jeep Renegade, que é aquele de jogar no lixo, sabe?
É aquele que você vai bater, vai arranhar, só depois que papai vai te dar um carrinho um pouquinho melhor, tá? Não reclama muito. Muito triste. Eu não queria nem mais dirigir porque todo mundo falava que eu dirigia mal e ninguém queria andar comigo no carro. Até que eu cheguei da faculdade um dia, a gente tava almoçando e aí parou um carro na frente de casa e meu pai falou assim: vai abrir a porta pra ver quem é. Quando eu saí de casa, qual que é a primeira coisa que eu me deparo? Um Mini Cooper. Pobres. Estacionado na frente da minha casa. Eu surtei porque o Mini Cooper era o meu sonho. Eu ia falar que depois eu te dava um Mini Cooper, mas fiquei quieta. Desde que eu era criança. Então, meu pai queria me alegrar e mostrar que eu não dirigia mal e que eu tinha que mostrar para as pessoas que eu não dirigia mal. Normalmente, quando a gente quer ajudar a autoestima do nosso filho, a gente senta pra conversar, sabe? A gente faz um papo coach, a gente fala, acredite nos seus sonhos, filha. Lógico que você não dirige mal. Na minha realidade. E foi aí que eu ganhei o meu segundo carro. No auge dos meus 18 anos, estava motorizada com meu novo carro de patrocínio. Gente, um ano depois! E depois que eu ganhei um Mini Cooper, eu até consegui dirigir melhor. E, gente, é muito fofo ver, porque o meu pai começou a trabalhar muito cedo. Ele começou a vender tecido na rua quando ele tinha, acho que uns 15, 16 anos. Começou do zero. E ele fala que quando ele tinha 18 anos, ele tinha muita vontade de ter o carro mais top. E ele fica muito feliz que hoje em dia ele pode proporcionar pra mim e pra minha irmã tudo que ele queria ter quando tinha a nossa idade. Um beijo da Giges. Tem parte 2. Vai, Giges. Coisas que eu achava normal. Que ela sabe que bombou. Não, calma aí, deixa eu ver aqui. Calma aí que eu não vi. Parei no Fiat 500. Meu sonho é um Mini Cooper. Amiga, posta no Twitter. E quem não tem pai? As coisas são tão fáceis para alguns. Eu me sentia privilegiada de ter queijo e presunto. Já me perdi na parte de teu pai! Ai. Amiga, não entendi. Você dirigiu aos 17, aos 18, um Fiat que tinha 80, sem carteira, e com 18 você ganhou o Mini Cooper? É isso que eu também queria saber. Meu sonho é um Mini Cooper, kkk, não é possível. Meu sonho é levar ela pro Twitter. Vocês julgando a menina, mas esqueceram que o pai dela sempre trabalhou muito para proporcionar para ela. Ah, eu não tenho mais esse botão aqui. Deixa eu ver se esse botão ainda funciona. Vocês julgando a menina, mas esqueceram que o pai dela sempre trabalhou muito para poder proporcionar para ela o que ela nunca pôde ter. Descansem. Ainda funciona esse botão. É que ele não tá mais aqui. Parte 2. Por ter nascido uma criança privilegiada. Ter um cartão ilimitado. Me levem a mal, gente. Eu também acho que dar um cartão ilimitado para uma criança é demais. Quando eu era criança, eu queria muito ganhar uma mesada. As minhas amigas até me perguntavam, tipo assim, nossa, Gi, quanto que você ganha de mesada? Eu ganho tanto de mesada. Eu não ganhava mesada porque o meu pai me dava o cartão dele, cartão Black. Chegou um dia que eu falei pro meu pai que eu queria muito ganhar uma mesada. Minhas amigas todas tinham mesada e que eu preferia a mesada. Daí o meu pai fez uma continha pra mim e todo mês eu recebia meu dinheirinho. O que eu percebi é que o dinheirinho que eu ganhava muitas vezes não dava pra eu comprar tudo que eu queria no mês. Sou Ai, aí eu descobri pela primeira vez que o dinheiro acaba. uma pessoa meio consumista. Quando eu fico triste, eu tenho umas crises e aí eu percebi que, ai, que merda, por que eu pedi mesada? Me dá o cartão de volta. Ir no shopping comprar alguma coisa. Eu comecei a ganhar a mesada. No final de tudo, foi bom eu começar a ganhar uma mesada, porque pelo menos eu aprendi. Quanto era a mesada? Por favor, me fala. A ser mais responsável financeiramente. Hoje em dia eu trabalho, não só com meu pai, mas eu trabalho com as minhas coisas também. Continuo tendo a minha mesada e o meu cartão. Por isso, sempre fui uma criança muito privilegiada, porque os meus pais sempre trabalharam muito. Muitas vezes
O que eles não tiveram na infância deles, eles trabalharam muito pra eu ter uma infância maravilhosa. Um beijo da Gigi. Eu vou pros comentários de novo. Ela é irmã da Ana. O que o pai da Roberta faz? Gente, é meme. E eu só querendo um emprego. Faz mais vídeos assim. Amo ver coisas fora da minha realidade. Vocês acham que ganhar 600 de mesada é pouco ou é muito? Gente, por favor. Quanto era a mesada? Ai, que saco. Não tem lugar nenhum. Aí a galera resolveu fazer vídeos, né? Alexia Touros. Gente, vem cá. Eu acho que os pais deviam dar menos acesso à internet para as crianças. Crianças, eu digo, pessoas até 18 anos, ou mais até. Porque eu tô vendo uma trend que é tão ridícula que me dá vontade, assim, de vomitar. Que história é essa? Como é que é, Vale Sandra? Coisas que eu não sabia até ver fora da minha bolha, sei lá o quê. Menina, você não tem vergonha, não? Assim, quando eu tinha 8 anos de idade, eu não achava nada normal. Aliás, quando eu tinha 8 anos de idade, uma vez eu virei pra minha mãe, tava passando a novela, aquela da Mulheres Apaixonadas, e tinha Capitu. E aí tinha uma pessoa que não tinha cartão black, eu falei, mamãe, são animais? Aí eu falei assim pra ela, eu quero ser garota de programa, eu ficava repetindo isso. Eu amo. Mamãe, eu queria tanto ser... Porque pra mim, era garota de programa, era garota que fazia programas, tipo assim, ia pro shopping, passeava, etc. Enfim, era esse meu pensamento intrusivo. Nunca fiquei pensando em dinheiro, em jato, em motorista, em casa grande, em viajar nas férias. Era isso que passava pela minha cabeça. Aí o povo vem aqui... Mas ela não pensava nisso. Pagar... Ela não pensava nisso, porque ela já tinha. Pra que ela ia pensar? Ela ia sonhar com uma coisa que ela já... Esse mico fica falando, não, porque dentro da minha bolha é normal todo mundo viajar todas as férias. Dentro da minha bolha é normal todo mundo ter empregado em casa. Ai, gente, vocês não acham isso um pouquinho de mau tom? Mesmo se vocês eram crianças, assim, assim, você veio falar isso na internet de peito aberto, você não tem vergonha disso não, minha filha? Porque, minhas filhas, isso aí tá tudo esquisito, né? Assim, quando eu era criança, nem passava pela minha cabeça essas coisas de dinheiro. Eu não consigo entender, não, gente. Olha só, eu sou uma pessoa privilegiada, glória a Deus. Mas, assim, você foi criança errada, então, porque era normal ter 5 anos empregados. Tipo, ficar contando vantagem disso na internet. Amiga, olha só, isso aí só vai trazer bode. Você pode ser assaltada, né? Eventualmente, compartilhando essas informações. E, assim, que coisa mais idiota, sabe? Parece que é para as pessoas pegarem ranço. Para, gente. Para que tá feio. Eu não tenho 18 anos, eu vou fazer... O que é? É normal ganhar um carro quando você fizer 18 anos? Ô, gente, para com isso. Entendeu? A maioria das pessoas do Brasil não tem acesso a essas coisas. E para de ficar falando besteira na internet. Quem quer saber o que você achava quando você era criança? Nossa, se eu falasse as atrocidades que passavam pela minha cabeça. Mas assim, nada de dinheiro. Meus pais não me educaram dessa forma, entendeu? Que trem mais ridículo. Acho que vocês deviam se situar. Isso é muito ridículo. E é um bando de menina ridícula que eu acho que eu não sei se é um personagem, eu espero que seja personagem. Porque assim, que tipo de influenciadores vocês querem ser? Hello? Porque, assim, isso é influenciar positivamente. Se você achava que ter um elevador na sua casa é normal e tal, tipo, e que só descobriu... A menina falou que só descobriu que tinha gente que não viajava pro exterior quando 2 velhinhos nunca tinham andado de avião. Umas coisas assim, minha filha, vai trabalhar, isso aí é falta de ofício, Se fosse minha filha... Não, eu vou até defender a Maria Antonieta. Ela falou que era criança, depois ela falou, ela tá contando do tipo, olha que coisa ridícula que eu achava e hoje eu não acho mais. Mas no final é um pouco pra contar vantagem, lógico. Nossa senhora, eu ia tirar o celular dela, tipo assim, por 1 mês. Ela ia ficar totalmente afastada do mundo. Porque, gente, se alguém faz esse vídeo vergonhoso, expondo cada coisa... Ai, tchau, gente, eu tô estressada, eu tenho que trabalhar. Beijo.
que não eram normais. Essa aqui é a Bela Velkis. Coisas que eu só descobri que não eram normais quando eu furei a minha bolha. Vocês são retardadas? Sim, de coração mesmo. Que trend é essa, gente? Que é isso? Como que virou normal vir na internet falar burrice? Eu achava que todo mundo com 18 anos automaticamente ganhava um carro. Como que você achava, filha? Mas tem que vir na internet falar isso? Quando que as pessoas perderam Que é isso. Achar esse tipo de coisa é de criança. Falar na internet é uma... a noção de conversa pra ter em casa e internet? Tipo, uma pergunta sincera mesmo. Vocês não têm vergonha de postar essas coisas? Tipo, ninguém avisa? Um pai, uma mãe, um amigo próximo? Tipo, ninguém fala. Eu juro que eu não entendi. Quando eu fiz Manu Faria. coisas que eu achava que eram normais por ser uma criança privilegiada. Primeiro delas, quando eu fiz 18 anos, o meu pai me deu uma BMW. E aí eu descobri que não é todo mundo que ganha uma BMW quando faz 18 Às vezes as pessoas ganham um Renault. anos. É sério. Eu pensei muito bem se eu ia gravar esse vídeo. Enfim, também não sei se eu vou chegar a postar. Mas a minha For You chegou num ponto que ela tá tomada por esse tipo de conteúdo. E isso não é ataque, nem, enfim, direcionado a nenhuma pessoa específica. Até porque eu já vi diversas pessoas trazendo esse tipo de conteúdo pro TikTok. E o pior de tudo é que engaja. Assim, se você entra nos comentários desse tipo de vídeo, as pessoas, nossa, diva, amei, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por que vocês estão dando ibope pra esse tipo de coisa, tá? Esse é um assunto que tem várias camadas. E a primeira camada é, a pessoa ela tá simplesmente esfregando na cara de quem assiste ela de uma forma velada, né? Até meio sutil. O que ela tem, ou já teve, ou os privilégios que ela tem na vida. É exatamente essa a questão. Também acho um pouco isso. Que é uma... Ai, olha como era sem noçãozinha, mas é uma esfregada na cara. Vocês acham isso de bom tom? Assim, eu não tenho paciência nenhuma. Inclusive, eu tô tentando restringir o meu algoritmo desse tipo de conteúdo. Porque assim, porque eu achava que todo mundo morava em casa de condomínio e as casas das ruas eram só clínicas. Sério, meu amor? E como é que foi quando você saiu desse cativeiro que você viveu a vida inteira? Gente, tem umas coisas que eu acho que assim, criança é até normal, sabe? Ter algumas indagações, algumas dúvidas e descobertas que chegam a ser engraçadas, né? Porque se trata de uma criança. Nenhuma criança nasce sabendo de nada. E a criança, ela vai ter acesso, né, àquilo que ela é exposta. Então, dependendo da realidade, tanto uma realidade muito privilegiada ou uma realidade muito simples, é claro que a criança vai descobrindo algumas coisas, né, que para nós adultos chega a ser engraçado, bonitinho ou, enfim, surpreendente, né, não sei qual outra palavra. Agora, vinha umas mulheres de 18, 20 anos na internet. Ai, gente, como assim o seu pai não te dá um cartão ilimitado? Sério? Ah, não, gente. Sinceramente, não tenho paciência. E eu acho pior ainda as pessoas que dão ibope pra isso. Engrandecendo essas pessoas, sabe? A galera da internet reclama tanto, né, de blogueiras com conteúdo raso, mas aí na hora que aparece uma com esse tipo de conteúdo, o que faz? A primeira coisa que faz é enaltecer a diva como se ela fosse a rainha da Inglaterra. Aí teve uma galera que fez isso aqui da versão Brasil. Fazer aquela trend de coisas que eu aprendi depois que eu saí da minha bolha, só que versão não elitista e com os meus pais sendo nordestinos. Primeira coisa que eu aprendi só agora, adulto, depois que eu vim morar com os meus amigos, que é que as pessoas não jantam. Na minha família, isso é um crime. Cabeças rolam se isso acontece. É lei. Você faz o almoço para que sobre uma parte para você jantar depois. Se não tem janta, tipo arroz, feijão, carne... vamos jantar um cachorro quente. Na minha família, você não vai jantar cachorro quente, amor. Outra coisa, descobri que farinha de puba
Isso, minha família é do Maranhão. Descobri que farinha de puba não é uma coisa que tem em todos os lares brasileiros. Só no meu. Gente, pra quem não sabe o que é farinha de puba, você está provando meu ponto, no caso. Não vou nem te mostrar. A terceira, que pessoas... Isso, né, quando eu era mais novo. Que as pessoas, elas não viajam... Elas viajam pra outros lugares que não são os da família delas. Porque, assim, meus amigos, quando eu era pequeno, eles viajavam, tipo, vou viajar pro Rio. Vou viajar pra Disney. A minha família, meus pais, não vai pra Disney, baby. Nem se a gente fosse bilionário. A gente iria para o interior do Maranhão. Gente, é lei. Toda a família maranhense. Fim do ano, eles... Sim, ok, mas nem tanto. Esse negócio de jantar, eu acho tem algumas famílias que têm essa tradição mesmo. Isso que são coisas que falam, gente. Não tipo assim, a falta de noção de ser rica, né? É isso, são tradições de família que às vezes a gente descobre. É do tipo quando a gente descobriu da faca de cocô. Lembra? A gente nunca fez vídeo disso. Eles têm que estar juntos, together. Outra coisa é que eu descobri que não é todo mundo que existe, todo brasileiro, que conhece as músicas do Calypso. Gente, pra mim, Calypso é tipo assim... É, sei lá, o que o ABBA é pra Europa. Tipo, se você respira, você tem que saber... Isso é muito doido, porque o Calypso... Às vezes, o Sudeste, ele hoje tem um pouco mais de abertura à cultura do Norte e Nordeste, né? Mas até, assim, a gente não pode esquecer também que o Brasil é um país de dimensões continentais, né? A gente está falando de um país que é quase o tamanho da Europa inteira. E aí é óbvio que uma pessoa que, sei lá, nasceu na Itália e teve uma cultura, não quer dizer que a pessoa na França vai saber. Então dá para entender um pouco. É o mesmo país, mas às vezes é um país muito grande, né? Tem culturas muito diferentes. Mas tem coisas que são muito bombadas no norte que o povo em Minas não conhece, entendeu? São Paulo não conhece. E não é vice-versa tanto, porque é muito difícil a galera não conhecer a cultura de São Paulo, porque a gente sabe da hegemonia que tem da mídia, né? De todo mundo conhecer. Agora, você vê que o próprio, sei lá, a cultura do Goiás do Centro-Oeste já é diferente, né? Mas é meio louco isso, né? Porque é isso. Joelma é tipo assim, Deus no norte. E aqui ela foi conhecida muito tempo depois e não tem essa cultura de você ter crescido ouvindo Calypso, por exemplo. Saber, no mínimo, um cavalo manco. Um anjo, entendeu? Uma dessa. E aí eu tava aqui em Floripa, e aí os meus amigos, quando saiu o Batidão Tropical Volume 2, eles falaram, eu conheço. É isso que é muito doido, né? Quando a Pablo faz o Batidão Tropical, ela basicamente está apresentando a cultura do Norte e Nordeste para o Sudeste, para o Sul, etc. E muitas pessoas começaram a gostar dessas músicas depois que a Pablo cantou, sendo que a galera do Norte e Nordeste fica tipo assim, ok, eu cresci com essa música. E a própria Pablo fala disso, né? Que o Batidão Tropical são as músicas que ela cresceu ouvindo. É muito louco essa disparidade, né? Essa música, quando começa o álbum. Você conhece? Amor, é o Calypso. Qualquer pessoa que... Gente, é Calypso. É isso, eu poderia fazer mais 1 milhão dessas, mas as que me vieram na cabeça agora foram essas. É isso que é legal de ouvir, Coisas que eu e as minhas irmãs... A Miwa. Coisas que eu e as minhas irmãs só descobrimos quando saímos da nossa bolha nipo-brasileiras paulistanas vivendo no interior. Sim, gente, vi algumas pessoas fazendo essa trend de coisas que eu só descobri quando eu saí da bolha. E assim, eu tenho umas coisas que são um pouco engraçadas que eu e minha irmã e as minhas irmãs, né, jurávamos que era verdade, ou tipo uma verdade universal, porque a gente cresceu numa família muito específica. Como eu sou de São Paulo, mas eu cresci a minha vida inteira no interior, e as minhas irmãs também, a gente jurava que São Paulo era um lugar que todo mundo tinha família, porque a gente vinha muito pra São Paulo visitar a família. Nossos avós moravam aqui, tios moravam aqui, todo mundo morava aqui, menos a gente. Então eu jurava que todo mundo vinha pra São Paulo. Em algum momento, todo mundo vinha pra São Paulo visitar a família. Eu descobri relativamente tarde que os meus amigos da escola, alguns nunca tinham vindo pra São Paulo. E pra mim era assim, como assim você nunca veio pra São Paulo? Tipo, você não tem vó. É muito comum em famílias unipobrasileiras. Eu amei, bem específica.
brasileiras, a gente fala algumas coisas em japonês, mesmo que a gente não fale japonês, tipo, não sei nada de japonês, mas tem palavras específicas que a gente fala em japonês, eu não sei porquê. Tipo, gohan, makura, futon, nihonjin, Que é o nome das coisas, né? gaijin, são todas coisas que fazem parte do nosso vocabulário desde muito cedo. Esse é mais específico da minha irmã, só porque eu nunca consegui ter essa linha de raciocínio, mas a minha irmã achava que palavras que ela não necessariamente entendia que eram em português eram em japonês. O melhor exemplo disso é que, ocasionalmente, ela escutava, por exemplo, o Faustão, no Domingão do Faustão, falando a palavra fiofó. Ela jurava que fiofó era japonês. Tipo, uma palavra japonesa tal qual gohan, tal qual futon. E a minha irmã, ela era uma criança que, não satisfeita em achar essas coisas, ela compartilhava. Então ela falava pra todos os amigos dela que fiofó era japonês. Eu achava que os pais das outras crianças eram preguiçosos porque eles não faziam bentô pra eles levarem nas excursões. E não porque eles só não sabiam fazer, entendeu? Eu achava que eles eram preguiçosos. Pra quem não sabe, tem um tipo de marmita japonesa que é bentô. E o meu pai Que dá um trabalho do cacete. fazia isso, tipo, pra gente ir em qualquer excursão que pedia pra levar lanche reforçado. Porque muitas vezes nessas excursões a gente não tinha lugar ou tempo de parar pra comer um almoço. Então eles pediam um lanche reforçado pra gente almoçar no ônibus. E obviamente não tinha lugar pra esquentar, não tinha, sabe, tipo, a comida tava fria, precisava ser uma comida que era boa, fria. Só que os meus coleguinhas levavam sanduíche, levavam pacote de Pringles, levavam pacotinho de Cheetos, esse era o lanche reforçado deles. Meu pai fazia uma bento box pra gente com onigiri, pepino e cenoura com molhinho Ai, que delícia. Nossa, meu japonês, um omeletinho que ele fica bom, assim, quando ele tá gelado, entendeu? Tipo, tudo muito fofinho, muito bem feitinho. Meu pai é um anjo na terra. Todo mundo achava o máximo, todo mundo falava, meu Deus, lacre, tipo, porque era muito diferente. E eu pensava assim, nossa, coitadas das crianças, os pais delas não conseguem nem fazer um bentô pra elas. Eu achava que toda vez que alguém morria, todo mundo ganhava presente no funeral e na missa de 7º dia e na missa de... Gente, como assim? Tem essa cultura? 50 dias, enfim. Para quem não sabe, na tradição japonesa, você ganha uma lembrancinha da família da pessoa falecida por ter ido nesses eventos pós-mortem da pessoa. E então, funeral, É tipo uma lembrancinha, não um presente. missa, era um evento social da minha família. Todo mundo ia, as crianças iam, tinha um lugar no templo pra gente ficar brincando, era sempre um templo budista. E tinha um almoço que era sempre muito lacrudo depois, porque a família tradicionalmente oferece um almoço ou uma comida para as pessoas que vão, como também uma forma de agradecimento, e em troca as famílias que vão, né, oferecem um dinheiro para a família do morto para ajudar a pagar custos, etc, etc. Ficava assim, tipo, como assim? Você não ganhou de lembrancinha numa missa de 7º dia? Por último, mais ou menos importante, eu achava que todo mundo tinha uma panela de arroz em casa. Preferencialmente uma panela de arroz da Zojirushi ou da Tiger, que é aquela floridinha em volta. Isso é um pouco autoexplicativo pra quem é nipo-brasileiro, e isso tem em toda casa nipo-brasileira. Se não tem na sua casa, tipo, sua casa está incompleta. Isso é muito real, assim, eu tinha um amigo, quando eu era pequena, que ele tinha, e eu amava ir lá comer gohan na casa dele por causa disso. Ele tinha a panela de arroz. E eu vou te falar com uma coisa, que é um treco baratinho, às vezes não custa nem R$100 a panela de arroz. E eu sonhava, sempre sonhei em ter uma panela de arroz. Até hoje eu nunca tive, nunca comprei. Porque eu falei, não vou usar pra nada, também nem vou ficar fazendo arroz 24 horas. Mas é tudo. Essa aqui é a Karen Souza C. Coisas que eu só descobri depois que eu furei minha bolha de quem cresceu na igreja evangélica. Pra quem não Opa. sabe, a Sapapate que vos fala cresceu na igreja evangélica desde bem pequenininha até mais ou menos os meus 17 anos. E isso sempre me rendeu umas boas pérolas, assim, conversa com pessoas que não foram criadas na igreja evangélica. Me rendeu alguns traumas também? Sim, mas vamos focar na parte engraçada. Então vamos lá, uma coisa que eu descobri que me deixou muito chocada é que as pessoas falavam a palavra desgra no dia a dia, sem maldade alguma. E na minha casa, isso nunca existiu. Essa palavra sempre foi, tipo assim, a pior palavra do mundo. E até hoje, que eu não faço mais parte da religião, eu não consigo falar essa palavra com naturalidade. Minha mãe sempre falava pra gente que essa palavra significa algo que não tem graça e que quem não tem a graça de Deus, o cara lá de baixo. Então, a gente não podia falar de jeito nenhum. Uma outra coisa que me deixou chocada... Tem muita gente que tem essa cultura mesmo, né? Nem precisa ser evangélica, não. Eu conheço muita gente que tem essa cultura de não falar essa palavra. É que eu
eu descobri que as pessoas realmente comemoravam Halloween. E eu jurava de pé junto que Halloween era uma coisa que só existia em filme. Até que um dia eu tava no prédio de uma amiga minha e ela me chamou. Mas isso também se tornou cultural, quer dizer, entre muitas aspas, no Brasil, com o tempo. Na minha infância não tinha muito Halloween, não. Pra pegar doce no Halloween. E aí eu fui com ela, toda felizona. Quando eu cheguei em casa pra contar pra minha mãe, eu levei um esporro tão grande. Porque minha mãe nunca deixou nem a gente saber que as pessoas comemoravam Halloween. Eu lembro que tinha mais problema de pegar doce de São Cosme e Damião do que de Halloween, assim. Halloween pra gente não ter vontade. E quando ela descobriu que eu comemorei, ela me falou que era, tipo assim, super errado, que era festa do diabo, assim. Pra vocês terem noção, eu só fui comemorar Halloween, de botar fantasia e tudo, depois de adulta, falando em festa. Uma outra coisa que eu fiquei completamente chocada foi quando eu fui na parada LGBT e descobri que nada mais é do que um carnaval LGBT. Uma celebração super feliz e tal. Porque eu cresci escutando e era uma festa, assim, super do mal, que eu não podia passar nem perto, porque era do diabo. E aí eu jurava, gente, que rolava, sei lá, um ritual maligno, alguma coisa assim. E aí... Ah, existe. Você já viu sei lá, fã de Ariana Grande? Quando eu fui com uma amiga minha... Eu amo a Ariana Grande, tá? Calma, galera. Não tirei meu VIP agora. Eu achei... Ainda mais agora que ela vai vir pro Brasil. Calma! O máximo, tipo assim, eu lembro que eu amei. E até hoje é um evento, assim, que eu não perco por nada. Eu vou todo ano. Outra coisa que eu também fiquei muito chocada quando eu descobri é que tem pessoas que não sabem o que é arrebatamento. Gente, nada me deixava mais O reteté de Jeová, as pessoas não sabem. apavorada quando criança do que, tipo, cochilar de tarde, acordar e não ter ninguém em casa. Porque eu sempre achei Que era, imagina, eu já tive essa pira. Você já viu esses vídeos? Eu acho que é tipo fake, a mulher falando, tocando uma trombeta, ela falando, é Deus, é Jesus. Eu tinha pavor de ouvir trombeta. Eu achava que era o arrebatamento. que toda a minha família tinha sido arrebatada e eu tinha ficado. A última pra fechar. Também fiquei muito chocada quando eu descobri que não era todo mundo que sabia quem era Aline Barros. Porque assim, gente, foi a minha infância todinha escutando Aline Barros. O que foi, princesa? Ai, eu amo. Princesa! Nem sou linda também! Acho que por hoje tá bom. Me contem aqui nos comentários como era na casa de vocês. E um beijo, migas! Ai, amei. Façam mais vídeos dessa trend. Eu gostei dela, gente. Quando eu era pequena também. Ai, eu achava que todo mundo tinha, sabe, ia para a escola de helicóptero.